né? Já convidei, já falei no outro grupo. Então, bom dia, vamos começar a nossa aula. Fala, Duda, quer falar alguma coisa, Duda? Não, prof. Não? Ó, então é o seguinte, eu pedi na última aula duas coisas para vocês fazerem, né? Ali da conjuração e da conjuração mineira e da conjuração baiana, as semelhanças, as características, né? E sobre uma figura histórica importante aí desse contexto, que é o Tiradentes, certo? Tudo bem. Ô, Mica, você que estava perguntando, fizeste tua pesquisa do Tiradentes? Fiz, prof. O que tu encontrou para tu falar para nós? Então, sobre o porquê do sobrenome dele, só que eu tinha que ler. Peraí, deixa eu pegar ele. Tá. Aí. Deixa eu carregar aí. Aí, Tiradentes, apelido de Joaquim José da Silva Xavier. Aí a data de nascimento dele. Sobre a juventude. Aí ele tinha 6 irmãos. Ele era o 7º. Não, peraí. José ficou órfão da mãe e aos 11 anos perdeu o pai. Aí ele ficou órfão, tipo, desde os 11 anos, ele não tinha nem mãe nem pai. Aqui, ó, sobre o apelido do Tiradentes. Tiradentes foi criado na casa do padrinho, o cirurgião Sebastião Ferreira Leite, que era especialista em arrancar dentes. José Joaquim não fez os estudos regulares e trabalhou com mascate e minerador. Ah, tá, daí já vai para outro assunto. Ele nasceu, tipo, ele foi criado pelo cirurgião Sebastião Ferreira Leite, que era especialista em arrancar dente. Aí veio o nome de Tiradentes. De Tiradentes. E que ele não tem. Ele foi dentista. Ele não era, e na verdade ele não tinha escolaridade para isso, né? Ele depois acabou se tornando um militar. Muito bem. Isso. O que mais, gente? Que pesquisou para trazer algumas informações sobre essa figura histórica que é o Tiradentes. Ô, prof. Fala. Ele foi o líder da Inconfidência Mineira, né? Isso, líder da Inconfidência Mineira. Muito bem. O que mais? Mais alguém para falar algo sobre ele? Em 1771, foi nomeado comandante da patrulha do Caminho Novo, que ligava Minas Gerais ao Rio de Janeiro, por onde passava toda a produção de ouro e diamantes com destino ao porto rumo a Portugal. Então, ele era um militar, certo? Então, ele era um alfares. Isso. Alferes quer dizer a patente mais baixa dos militares, sabe? Porque quem entra na carreira militar, cada vez mais ele vai subindo de posto, né? Na carreira militar. E ele era, dentro dessa carreira militar, a patente mais baixa. Então, se ele fosse seguir o resto da vida no militarismo, ele ia ascendendo para outras patentes. Então, a gente já sabe, então, o apelido dele, certo? Que é pela convivência que ele tinha com o tio. Sabemos também que ele era um militar, certo? O que mais? Mais alguma informação sobre ele? Para a gente falar sobre ele um pouquinho? Ele também era minerador e comerciante. Isso. Ele foi todas as profissões possíveis, né? Antes dele ser militar, ele trabalhava na mineração. O que mais? Ô, prof, eu não entendi muito bem sobre a organização dos conspiradores. Eu não entendi o que ele faz parte. Assim, ó, então já vamos para a parte histórica, tá? Conspirador todos aqueles, conspirar sobre alguém. Então, eles faziam reuniões às escondidas contra o governo, certo? Ele era um dos conspiradores, ou seja, ele fazia parte de um grupo que era contra o governo, que era contra o que estava acontecendo no país. Queriam que o país se tornasse
uma república, aí lá, quando eu pedi para vocês pesquisarem, certo? Quando eu pedi para vocês pesquisarem a Conjuração Mineira, é para a gente entender qual era o objetivo. Porque o Tiradentes fazia parte desse grupo de pessoas. Então, em Minas Gerais, tá? Havia um controle, uma localização muito grande na mineração, no ouro. Lembra que a gente estudou a questão do ouro? E o Tiradentes é desse período histórico. Lembra que a gente falou da Casa de Minas, das casas de fundição, e a coroa portuguesa começou a exercer um monopólio muito grande e exigir o pagamento de impostos aqui no Brasil sobre o ouro. Lembra que eu falei para vocês que no início tinha uma grande quantidade de ouro. E por ter uma grande quantidade de ouro, eles conseguiam enviar as toneladas de ouro que a Europa pedia, que Portugal pedia. Com o passar do tempo, já não tinha mais esse ouro. E aí, Portugal usava de violência. Lembra que a gente falou que eles usavam de violência para que eles mandassem ainda a quantidade de ouro, mas que não existia mais. Então, os mineradores, e como o Tiradentes também foi um minerador, ele era do exército na época, mas ele também foi minerador, os mineradores estavam muito descontentes, porque eles tinham que pagar altos impostos, já que eles não tinham dinheiro, eles não tinham ouro para mandar. Então, olha só, a Inconfidência Mineira, ou a Mineira, que aconteceu em Minas Gerais, em 1789, ela tem como causa o aumento do controle, tá? Que era exercido por Portugal na cobrança de impostos, né? O monopólio que a coroa portuguesa tinha na extração de diamantes e a aplicação da derrama. Lembra? A derrama foi quando Portugal disse que o exército, a mando deles, podia aplicar violência para exigir os impostos que eles não conseguiam pagar. E o ouro que já não tinha mais para mandar para Portugal. Tudo isso deixou os mineradores, deixou essa galera muito descontente. Gente, entendam, não é uma galera pobre que está descontente. Entenderam? São mineradores. É a galera do exército que está descontente. São eles que estão descontentes por conta da forma com que a coroa portuguesa exige deles e de forma violenta. Então, quais eram os objetivos dos Inconfidentes? Desse grupo de pessoas que conspiravam contra o governo e que estavam fazendo planos contra o governo, porque o governo era representante de Portugal. Então, quais eram os objetivos deles? Eles queriam que Minas Gerais fosse emancipada, ou seja, tornasse independente, mas eles não queriam que o país todo fosse independente. Eles não queriam a independência do Brasil. Eles queriam a independência de Minas Gerais. Lembrem que o Brasil ainda depende o Brasil é uma colônia de Portugal. E aí, esse grupo de pessoas que o Tiradentes está junto, eles querem que Minas Gerais se tornem independente, certo? E aí eles querem que São João del Rei, que é a cidade do Tiradentes, fosse a sede do governo, certo? Eles queriam o fim da exploração de diamantes, ou seja, eles queriam explorar os diamantes, não Portugal. Monopólio porque Portugal dominava e era Portugal que explorava, que cobrava os impostos, e aí eles não tinham mais para pagar, eles queriam explorar o diamante para ficar para eles, não para mandar para Portugal. Cancelamento de dívidas, ou seja, os mineiros começaram a dever muito, gente, porque eles não tinham como pagar, eles já não tinham mais ouro. Então, eles queriam o cancelamento das dívidas, eles queriam a criação de universidade também em Minas Gerais. Lembra que eu disse para vocês que uma das motivações das ideias iluministas no Brasil é porque não havia universidades no Brasil e os filhos dos fazendeiros iam estudar na Europa? Então, preste atenção numa coisa. Mineira, uma elite, ou seja, mineiros, a galera do exército, quem tem influência, gente, não é a população pobre, não é a maioria da população. E aí o Tiradentes faz parte desse movimento, desses conjurados, tá? Olha só, ou inconfidentes, né? E aí é muito interessante porque alguns pesquisadores
dizem que o Tiradentes, dentre eles que estavam lá, dentre todos que estavam arquitetando esse movimento, ele era o mais, vamos dizer assim, o mais pobre entre eles, todos, o mais simples. Então, o Tiradentes, entre todos esses que estavam participando, tá? Ele é o mais pobre desse grupo. O restante desse grupo tinha muita influência. Por isso que quando o rei, quando o representante de Portugal sabe que está tendo um movimento ali, que eles querem a independência de Minas Gerais, que eles querem mudanças, o bicho vai pegar. Vai ter um traidor, gente, vai ter um Judas aqui no meio dessa galera. Um cara que vai lá e vai vender a informação, literalmente, vende uma informação. E aí eles descobrem que existe um movimento contra o governo. E o que vai acontecer? Eles precisam dar o exemplo. Ou seja, foi descoberto um movimento contrário ao governo. Foi descoberto um movimento que quer que Minas Gerais se torne independente. Foi descoberto um movimento que quer acabar com o monopólio de Portugal. Foi descoberto um movimento que quer a universidade. Ou seja, nós precisamos dar o exemplo para todo mundo, para que ninguém faça mais isso. Mas eles vão matar alguém muito importante? Não, gente. Eles não vão matar alguém muito importante. Então, eles vão escolher e aí escolheram o mais pobre. Porque ele era um alfer só. Então, é uma patente baixa do exército, não era um cara com muita influência, escolheram ele para servir de exemplo. Tem alguns pesquisadores que dizem também que ele foi escolhido porque ele era um dos únicos caras aqui desse movimento que ele era a favor da abolição da escravatura. Porque percebam que eu falei para vocês, nos objetivos da Inconfidência Mineira não tem libertação de escravos. Mas o Tiradentes queria isso. Mas ele era um só. Ele era um dos que participavam desse grupo. Então, ele foi vencido. A maioria é minerador. Minerador tem escravo. Eles não querem acabar com a escravidão. E dizem alguns pesquisadores que pesquisaram sobre a vida do Tiradentes que ele era, então, um abolicionista. E, por isso, também não era bem visto ali nesse grupo, porque ele queria algo que a maioria não queria. Por isso, também foi escolhido para ser enforcado, para ser morto. Ele era totalmente o contrário do governo. Ele é isso mesmo, totalmente o contrário do governo. Tá? É um movimento contrário, Mica, ao governo. Por isso que o governo vai fazer algo para que todo mundo tenha medo, ou para que sirva de exemplo. Se isso continuar acontecendo, o que vai ocorrer com vocês? Certo? Por isso eles mataram o Tiradentes e esquartejaram o cara. Penduraram pé, braço, tronco. A cabeça dele foi pendurada lá em Ouro Preto, na praça. Isso mesmo, na praça. Por quê? Lugar de circulação. E aí eles não deixavam tirar nenhuma parte do corpo, gente. Aquilo começou a apodrecer, a dar bicho. E aí eles queriam tirar, tipo, para enterrar, e o governo falou que não. Era para ficar ali, para todo mundo passar, para todo mundo ver, para servir de exemplo. Olha, se você for contra o governo, olha o que pode acontecer com você. Você pode ser morto e o seu corpo pode ficar aí. Era no sentido de amedrontar as pessoas, né? Para que ninguém lutasse contra o governo. É esse o objetivo. Isso colaborou para a descolonização brasileira? Isso colaborou muito para a independência do Brasil, Mica, porque é um movimento que já está lutando para se livrar de Portugal. Vai demorar um pouco para que isso aconteça, porque é 1822, aqui é 1789. Mas isso vai dar força para que aconteça outros movimentos. Na verdade, quem é contra continua sendo contra, mas daí eles começam a ter medo de se expor, né? Então, esse movimento vai ajudar muito ao processo depois de independência do Brasil, como exemplo mesmo já, né? De querer se livrar de Portugal. Os mineiros não desistiram. A galera que trabalhava com a mineração, ela não desistiu de se livrar de Portugal, só que eles amenizaram.
né, a situação. Uns foram dados a sair do país e o Tiradentes, então, foi morto. Tá, ele foi morto, morreu, esquartejaram o cara. Sabe o que eles fizeram com a casa dele? Ele morava em São João del Rei, né? Que é onde eles queriam que fosse sal. Eles colocaram sal na terra deles, porque a terra salgada é imprópria para o cultivo, para a agricultura. Então, é uma terra que não vai ter mais fertilidade. Então, eles tacaram sal, porque a gente tem que lembrar que o Brasil é um país ainda que vive da agricultura. Então, eles pegaram, tacaram sal no terreno dele, lá na casa dele, e a terra ficou imprópria para o cultivo, também para servir de exemplo, tá? Salgar a terra tinha um objetivo para que todo mundo servisse, para que ele servisse de exemplo nesse sentido. E algo que é bem interessante a gente falar também é que, tá bom, ele morreu, passou, gente. Ele não ficou assim, ele era o cara, ele era um herói. Passou, o tempo passou. Os séculos passaram. Aí, hoje, nós temos um feriado nacional. Lá, 20 de abril, é Tiradentes, tá, prof? Tu falou que não deram muita importância na época. Por que que depois foi criado um feriado nacional? Para vocês terem uma ideia, gente, o feriado nacional foi criado em 1890. Ele morreu, gente, em 1792. Eles criaram um feriado 100 anos depois da morte do cara. O cara se tornou importante 100 anos depois. Por quê? Já vou explicar. Ele morreu em 1792, esquartejaram, passou. O tempo passou. O Brasil se tornou independente em 1822. O Brasil tornou-se uma república, deixou de ser uma monarquia, não vai mais ter rei em 1889. 1888, abolição da escravatura. 1889, república. 1890, um ano depois da república, o Brasil não vai mais ser uma monarquia, vai se tornar uma república. Aí, o que os caras pensaram quando o Brasil se tornou uma república? Peraí, nós somos uma república, não somos mais monarquia, não vamos mais ter rei, vamos ter presidente, e nós precisamos de heróis? Nós precisamos de uma nova bandeira, nós precisamos de um hino nacional novo, ou maurino, nós precisamos de símbolos nacionais, nós precisamos criar alguns heróis, vai ser importante na história do Brasil a gente ter heróis. Aí, um século depois, o Brasil lembraram do Carinho. Eles pensaram, quem é que nós vamos trazer como herói? Quem? Aí, certo, discutiram entre eles, lembraram que 100 anos antes, o Tiradentes era um alfer e morreu e teve o corpo aí esquartejado. Pensaram, pô, esse é top para ser herói. Morreu, esquartejaram o cara, espalharam o corpo para tudo quanto é lado, ele lutava por uma mudança, era uma mudança para todo mundo? Não. Né? Vamos transformar o cara num herói. Pegaram a história do cara, trouxeram, criaram um feriado nacional, que é 20 de abril, né, por causa da morte dele, e criaram uma imagem dele. Cabeludo, barbudo. Lembra a imagem de quem? A imagem dele? Se pegar na página 10 da fila, tem a imagem do enforcamento dele, uma obra de arte representando o enforcamento do Tiradentes. Tá? Olha só, lá na página 10, tem uma imagem do enforcamento dele. Barbudo, cabeludo, olha a roupa e... Ele lembra quem, gente? Essa imagem dele lembra quem? Deus. Isso mesmo, Eduardo. Ele lembra Cristo, ele lembra Jesus Cristo. Então, eles criaram uma imagem de Tiradentes parecida com Cristo. Por quê? Porque Cristo também fez o bem. Cristo é visto como, historicamente, um herói, um mensageiro do bem. E Tiradentes também. Gente, só que ele era do exército. Ele podia ter cabelo comprido e barba desse tamanho? Não. Não. Então, essa imagem ela não é verídica. Eles criaram uma imagem para dizer que ele era foi um grande herói. Eu não estou falando que o que ele fez não foi
Naquela época, era importante questionar o poder de Portugal, sim, mas ele não transformou o mundo. Ele estava do lado de uma elite. Ele até pensava diferente. Algumas pesquisas dizem que ele era abolicionista, mas ele não fez um trabalho a favor da libertação de escravos. Ele pensava assim, mas ele estava do lado de uma elite, ele não estava do lado de um movimento que queria a abolição da escravatura. Mas, lá na época da República, eles queriam criar um herói. E aí criaram, por isso que a imagem dele ficou parecida com a imagem de Cristo. Para todo mundo olhar e dizer, nossa, que herói nós já tivemos na história do nosso país. O cara, tipo, era uma venda de uma imagem. Hoje a gente consegue descobrir, por pesquisa historiográfica, que ele não tinha esse cabelo, não era cabeludo desse jeito, e muito menos barba, porque ele era do exército. E ele não ficou anos preso para daí ser enforcado. Entendam? Quando foi descoberto o movimento, ele já foi enforcado. Porque se dissessem que ele ficou, a barba cresceu, o cabelo cresceu, porque ele ficou não sei quanto tempo preso, tudo bem. Aí poderia ser. Nesse caso, quando se descobre o movimento, já se busca os culpados. E como os culpados eram influentes, era uma galera de poder, eles pegaram um deles para servir de exemplo. E aí pegaram o Tiradentes. Por quê? Porque ele era o mais pobre dentro daquela galera. Porque ele era o menos influente. Qualquer um daqueles depois de se transformar num herói. Isso Você levar pela mesmo. mesma lógica. Aí vamos transformar o cara num herói. Entendam que o nosso feriado de 21 de abril é uma construção de um feriado para criar um herói quando o Brasil se tornou uma república. Não, que Ô, prof, Fala, Duda. em que ano mesmo que aconteceu o criar um feriado? A Inconfidência Mineira? A criação do feriado? Sim. A criação do feriado é 1890, 100 anos depois da morte dele. Nossa. Depois. O Brasil já estava totalmente transformado, já era outro país, já era república, né? Já não tinha mais monarquia, já não tinha mais rei, mas eles queriam criar heróis. E por isso pegaram a imagem de Tiradentes. Então, olha só. Então aquela escultura que tá lá na Praça Tiradentes, lá em Ouro Preto, não é real? Não é a imagem dele real? É só uma... É uma construção de imagem, né, Mica? Porque Meu Deus. não, a da praça parece ele barbudo, Mica? Não lembro, já faz uns 5, 6 anos que eu fui pra lá. Depois eu vou ver na internet, Mica. Eu vou tentar achar, estava fechando a porta, na internet e para ver essa imagem. E depois eu até coloco no grupo. Mas essas imagens são construídas para manter essa tradição. É claro que em São João del Rei ou na região mineira, por muitas pessoas, ele ainda é visto como um herói, gente, porque é uma construção de imagem. A gente discute isso, mas tem muita gente que acredita que realmente ele realmente queria uma mudança. Ele estava do lado de um grupo que queria uma mudança. Mas essa mudança que ele queria era uma mudança... Sim, prof. Ele é cabeludão e barbudão. Vika, tu já viu? Então é uma imagem construída, porque ele não tinha nem esse cabelo e nem essa barba, porque o exército não podia. O exército é extremamente rigoroso, né? Com a questão do cabelo. Então, por quê? Mas é porque a imagem que tá... Pode ver, as imagens dos livros didáticos, das apostilas, todas, são ele bem cabeludo, ele bem barbudo, para lembrar Cristo. Porque Cristo fez o bem, morreu por nós, e olha só a ideia. Cristo morreu por nós, Tiradentes também. Entendeu? Era essa a aproximação que eles queriam fazer. Cristo morreu por nós. Tiradentes também morreu por nós. Ele morreu para defender os mineiros, né? Ele morreu para defender a galera que queria se livrar de Portugal. Mas ele não morreu defendendo o bem da humanidade ou para todo mundo. Foi escolhido porque ele estava ali, né? E foi o mais, como diz outro, o mais pobre daquele grupo que estava ali, certo? O traidor da história toda
chamava-se Joaquim Silvério dos Reis. Esse é o traidor. Lá na página 8 da apostila de vocês, página 8, tem um textinho bem legal que fala disso. Página 8 da apostila de vocês. Fala assim, ó. O início da derrama, a derrama, lembrem-se, é quando a monarquia, é quando o rei de Portugal decreta que o exército pode aplicar violência e exigir que os mineiros paguem os impostos ou mande o ouro para Portugal. Aí olha o que diz. O início da derrama estava marcado para fevereiro de 1789. Os inconfidentes, ou seja, o grupo de pessoas, os conjurados, quem era contra tudo isso, aguardavam-na ansiosamente para iniciar a revolta. Mas o governador da capitania decidira esperar um pouco mais antes de determinar a cobrança dos impostos atrasados. Veio a lei de Portugal, o governador de Minas esperou um pouquinho para aplicar isso. Preocupado com o atraso, Tiradentes viajou para o Rio de Janeiro. Durante sua viagem, continuou a fazer propaganda para convencer as pessoas a participarem do movimento que estava para explodir. Então, ele foi até o Rio de Janeiro, certo? Para convencer as pessoas a participar desse movimento contra o governo. Uma das pessoas que encontrou pelo caminho foi Joaquim Silvério dos Reis. Tiradentes passou-lhes as últimas informações. Ou seja, o Tiradentes, tentando convencer, contou para o Joaquim Silvério dos Reis o que ia acontecer, o plano. Eles queriam fazer uma revolta para que a derrama não fosse aplicada. Em 15 de março, Joaquim Silvério dos Reis, um 7-1 de primeira, um Judas, né, revelou ao governador todos os detalhes do preparativo da revolta. Sabendo de tudo, Barbacena resolveu dar um golpe de morte na conspiração. Conspiração é quem estava conspirando contra o governo. Passada uma semana, suspendeu a derrama. Não ia ter mais. Suspensa a cobrança de impostos atrasados, o movimento perdeu a força. Então, ele não aplicou a derrama ou a cobrança de impostos porque ele sabia do plano. E sem a mobilização do povo, não era possível levar adiante os planos elaborados. Saiu o tiro, saiu pela culatra, eles não conseguiram fazer a revolta. A revolta chegaria ao fim sem ter começado. Muito bem. Aí vem as punições. As punições variaram, tá? Alguns foram degradados, ou seja, degradados e expulsos, foram mandados para a África, outros enviados à prisão perpétua para o Brasil, e Tiradentes, que se declarou líder do movimento, foi condenado à forca e ao esquartejamento. Enforcado no Largo, né, na atual Praça Tiradentes, no Rio de Janeiro, em 1792, a pena dada a Tiradentes deveria servir de alerta a outros que tentassem revoltas contra a metrópole. Então, olha, quem se revoltar contra a metrópole, quem se revoltar contra Portugal, vai ser morto e esquartejado. Ele se declara líder do movimento, tá? Alguns pesquisadores dizem que isso não aconteceu, que ele não se declarou líder do movimento, né? Então, aí é pesquisa historiográfica, mas ele é morto para servir de exemplo, certo? E escolhido porque, entre todos, era o que era menos influente. Então, eu não vou mandar matar quem é muito influente. Eu mando para uma prisão perpétua em Portugal, fica preso alguns anos, depois é solto. Eu mando para a África, degradado, mas não vou assassinar. Senão, todos deveriam ter a mesma pena, que seria a pena de morte, certo? Então, a conjuração mineira, ou seja, o movimento que aconteceu em Minas Gerais, o objetivo desse movimento, então, tinha como principal objetivo emancipar Minas Gerais, então não era emancipar o Brasil, era Minas Gerais,
certo? Acabar com o monopólio de Portugal, e acabar com a exploração de diamante e criar uma universidade, certo? Eram esses os objetivos dos inconfidentes. Gente, até aqui entenderam? Sim. Alguma pergunta? Até aqui, tudo tranquilo? Tudo certo? Uhum. Muito bem. Por enquanto, tudo tranquilo. Tudo tranquilo, então tá bom. Eu fico bem feliz. Aí houve outro movimento. Em 1798, tipo 10 anos ali depois. Esse movimento daí foi na Bahia, que é a Conjuração Baiana. Foi a Conjuração Mineira, tem a Conjuração Baiana, que era o que eu falei para vocês darem uma pesquisada. Certo? Quais são as causas da Conjuração Baiana? Crise econômica, gente. O Nordeste está em crise, não tem como pagar os altos impostos, tá? E o que vai acontecer? A capital do Brasil, ela era em Salvador. A capital do Brasil eles mudaram a capital do Brasil para o Rio de Janeiro. Por quê? Porque o Rio de Janeiro é mais perto de Minas Gerais. E como o ouro tirado de Minas, tá, tinha que ir para Portugal, eles fizeram um grande porto ali no Rio de Janeiro, era mais perto transportar esse ouro de Minas para o Rio para mandar para Portugal. Então, a capital não era em Salvador. A capital foi lá para o Rio de Janeiro. Isso deixou Salvador, isso deixou a Bahia em condições mais precárias, com precárias condições. Então, a Bahia estava vivendo um momento econômico muito difícil, porque ela não era mais capital do Brasil. Pagava altos impostos, tinha pouco alimento, tinha pouca comida, tinha uma pobreza muito grande, desigualdade muito grande, enfim. Eles estavam vivendo um período de muita crise. O que essa galera queria? Esse movimento contra o governo. Eles queriam um governo republicano, eles queriam uma república, eles queriam o fim da monarquia. Entendam que lá, a ciência mineira não quer o fim de tudo, da monarquia, ela não é contra tudo, ela é contra Portugal. Aqui não, eles são contra a monarquia, eles querem uma república. Eles querem a abolição da escravatura, porque em Salvador tem uma população negra muito grande e escrava, certo? E o fim do preconceito e da discriminação. Gente, nós estamos falando de 1798, onde nós temos mão de obra escrava. Se a gente fala que nós temos preconceito hoje, imagina aí que não acabou a escravidão ainda. Então, é um estado de maioria negro, escravo. E essa população que é negra, escrava e pobre, é essa população que vai estar à frente desse movimento. É totalmente ao contrário do movimento de Minas Gerais. O movimento de Minas Gerais é feito por uma maioria branca e que vivia do minério, eram mineradores. Aqui é uma maioria negra, pobre, que lutava para acabar com a monarquia e instituir uma república, certo? Eles queriam outras mudanças, acabar com a escravidão e acabar com o preconceito. Bem fácil, né? O que eles queriam fazer, né? Só que não. Então, integrantes desse movimento, escravos, comerciantes, afrodescendentes que já eram livres, certo? Gente, a tendência de um movimento como esse dar errado era gigante, né? Porque se o movimento de elite deu errado, esse, que é de uma classe mais pobre, é óbvio que dá errado. Então, olha só, vai ter delator, vai ter que reportar, tá, o que eles estão pensando, e eles foram condenados à prisão. Eles foram condenados à prisão, certo? E a pena de morte. Então, alguns foram mortos, não foi só um, foram vários, e os que não foram mortos foram degradados para a África ou condenados à prisão perpétua. Então, foi um movimento... Então, entendam, quero que vocês entendam que está acontecendo no Brasil vários movimentos, tanto da classe mais alta, da elite, quanto da classe mais baixa. Ou seja, dos escravos ou dos negros que são livres, né? Escravo não tem muita possibilidade de fazer movimento, né? Mas os negros livres, eles aceitam, eles apoiam esse movimento
Eu fiz uma careta agora, né, gente? Olhei na coisa e fiz uma careta. Então, é o seguinte, gente. É importante